o ecossistema do Grupo Primo é muito forte, que possibilita que a gente faça cross-selling entre as empresas sem ter tanta gente assim. E acho que tem outro ponto também, né? A gente é muito forte, como a gente tem 2 pessoas super influentes nas redes, a gente tem um potencial redutor de CAC, né? Então, talvez a gente não precise ser tão 360 assim e ter tantas áreas assim, porque a gente tem quase um gol de mão, positivamente falando. São né? 20 milhões de brasileiros, né, que a gente São se 20 comunica milhões. todo Então, mês. a gente tem uma audiência muito forte. E isso facilita um pouco da gente pescar e colher as frutas baixas, né? Que Com é certeza. um dos nossos princípios aqui. Estamos começando mais um episódio do Dopamina Empreendedora. Eu ainda não expliquei o porquê desse nome, mas é muito importante que vocês saibam que dopamina é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Então, os empreendedores que nos assistem, que são nossos fiéis ouvintes aí, inclusive, já vou te pedir para dar um like nesse vídeo, compartilhar o nosso podcast para ele chegar aí mundo afora, para alcançar todo o empreendedorismo brasileiro. E a dopamina, então, é esse neurotransmissor que eu falei para vocês. Então, qual que é a ideia, né? A ideia é que a gente construa aqui nesse espaço um ambiente para a gente conversar sobre a realidade das ruas, aquilo que realmente acontece nas empresas, contar boas histórias, falando com empreendedores e executivos, para que aqui seja um lugar onde as pessoas sintam prazer, sintam conexão, sintam que elas vão ter as respostas e os caminhos para os principais desafios da jornada empreendedora. E hoje eu estou com um cara que é meu sócio, irmão, amigo, parceiro, moramos inclusive no mesmo prédio, temos uma jornada aí juntos, caminhando em várias empresas, né? Já trabalhamos no mesmo grupo empresarial e hoje nos encontramos aqui no Grupo Primo. A gente vai falar, vai contar essa história aqui. Como eu disse, ele é meu sócio, toca grandes áreas aqui na empresa. Eu não vou falar o currículo dele não, a gente vai contar durante a história porque é um currículo vasto, de muita expertise em marketing digital e vendas e etc. Ele vai falar tudo para vocês. E esse cara, ele é CEO da Finclass e da Speech, 2 grandes unidades de negócio aqui do Grupo Primo. Então seja muito, muito, muito bem-vindo, André Gradin. E eu sei que você está debutando, né? Você está começando aí nos palcos dos podcasts. E Exatamente. É uma honra você topar falar comigo, irmão. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir para alguma coisa. Bora falar sobre isso. Cara, eu queria começar quebrando o gelo aqui, André. Quebre. Como que a gente se conheceu, cara? Cara, eu não lembro, na verdade. Eu sei que a gente estava numa campanha que a gente tinha captado 1 milhão de leads. A gente tinha gastado 4 milhões de reais. Caramba, cara. E você estava que nem um louco olhando todos os indicadores do e-commerce para ver se não caía, porque a gente tinha prometido que ia derrubar muita coisa. E a gente conseguiu fazer 50 mil assinaturas nesse lançamento. Foi um feito heróico. Quando a gente estava na nossa experiência anterior, né? A gente trabalhou quase 2 anos juntos, né, nesse desafio. Eu me lembro, gente, que nesse dia era um dia épico, né? A gente trabalhava numa casa de análise e a gente tinha captado muito lead, tinha muito dinheiro envolvido, muito risco, né? A venda tinha que se efetivar. E eu cuidava da tecnologia, eu era um diretor de tecnologia desse grupo, cuidava de uma das frentes principais do e-commerce. E o time estava super ansioso. E eu lembro de ter perguntado para o André, qual que é a previsão? Né? E a gente, quando trabalha com e-commerce, né, um indicador muito importante é a quantidade de pedidos por minuto, porque a gente tem que entender se do outro lado, né, no gateway, na plataforma de recorrência, os caras vão dar conta do volume, né? Não é só o e-commerce sustentar, mas do outro lado, né, a adquirente que está processando, ela tem que entender que não é uma fraude, não é um golpe, a gente tem que preparar o terreno. Aí o André falou para mim assim, vão ter mais ou menos aí umas 100 vendas por minuto. E aí, a moral da história é que a gente chegou num pico de 260 vendas por minuto. Foi histórico, né? Foi animal. Em 50 mil vendas, né, André? Eu queria que você contasse um pouquinho, pós essa experiência, um pouco da sua jornada. Eu queria que você se apresentasse para a turma, né, contasse um pouquinho dos bastidores. E desse lugar até o Grupo Primo, como foi essa trajetória? Eu quero falar aqui sobre sociedade, cara. Eu quero falar aqui sobre a construção que a gente vem fazendo junto e nada melhor do que ter um sócio para conversar sobre o que a gente está vivendo aqui. Legal. Eu saí dessa casa de análise, né, em 2019 e eu fui convidado pelo Santander para construir uma corretora que eles estavam lançando no mercado. E o mais engraçado é que essa corretora ela não estava conseguindo escalar muito, né? E aí me botaram lá. Era Pi, né? Era Pi.
É porque como você não falou o nome da casa de análise que a gente trabalhou, eu estava Empíricos. evitando... Não, Empíricos, É vamos empírico, lá. já estamos falando aqui. E aí eu comecei nessa área, nessa corretora, a Pi, sozinho no departamento de marketing, né? Eu acho que tinha mais uma pessoa ali responsável pelo PR, né? Pela parte de imprensa. Mas eu comecei lá sozinho. Contratei uma agência ali, mas essa agência não fazia muita ideia do que estava fazendo no começo, né? Eu tive que meio que ensinar o que a gente fazia na Empíricos antes para eles. Muito bem, por sinal, né? O Empíricos é uma grande referência de marketing. É uma grande referência. Não, e devo muita coisa a Empíricos e, cara, aprendi coisas que acho que foi quase uma pós-graduação. Né? Para todos, cara. Para todos. E eu lembro que eu comecei lá e eles estavam com esse problema, né? Um custo de aquisição muito alto, não tinha uma equipe de marketing dedicada, era tudo terceirizado. E eu, cara, tive uma ideia de fazer um primeiro lançamento. Até nesse momento, os lançamentos eram muito mais para infoprodutos e não para empresas, né? Como um todo. E eu fui lá e me deu uma louca, fui fazer um lançamento. Nisso a gente captou uns 150 mil leads. Ninguém sabia muito bem o que eu estava fazendo, né? E no dia que a gente abriu as vendas, eu derrubei o sistema do Santander inteiro. Você é o rei de derrubar sistemas, então. A gente derrubou o sistema e aí, cara, foi muito louco porque o Rial, presidente do Santander, ele quis conhecer quem que era o cara que tinha derrubado todos os sistemas, né? Então, cara, apesar de ter sido um sucesso, eu fiquei muito pouco lá, porque eu recebi um convite de uma pessoa que também trabalhava com a gente na Empíricos, né? E que estava indo abrir uma outra casa de análise em sociedade com a XP. E era uma proposta muito irrecusável, não financeiramente falando, a priori, né? Depois foi. Mas mais pelo desafio, né? Eu sempre quis empreender na minha vida. Com 14 anos eu fiz um curso no Sebrae de iniciando pequeno grande negócio. E 14 anos, cara. Com 14 anos. Eu imagino o professor olhando pra você, entrando na sala. A professora. Era a professora? A professora. Ela entrou e ela achou que eu tava na sala errada. E aí ela falou assim, acho que você tá na sala errada. Daí eu falei, não, aqui não é o IPGN, cara, eu iniciando um pequeno grande negócio. E aí ela falou, putz, você é o cara mais novo que eu já dei aula na minha vida. Daí todo mundo riu, né? Era Brasília, só aposentado, funcionário público lá. Mas enfim. E aí eu fui abrir speech, né? Em sociedade. E, putz, apanhei muito. Com 3 meses de operação, iniciou-se o Covid no Brasil. A gente que tinha contratado 40 pessoas... Não tinha entrosamento nenhum, né? Era um time de futebol recém-formado. A gente teve que lidar com esse distanciamento, né? Com home office everywhere, né? Acho que na XP até chamava de anywhere office. Então a gente teve que se adaptar a isso. Não só um time já entrosado, né? Na verdade era desentrosado e em home office. E tendo que fazer uma receita gigante, porque a gente tinha começado dentro da XP, né? Não dá para você começar pequeno dentro de um grupo grande. Não dá. Você já chega lá no alto. Você já chega para fazer muitos milhões de reais. Então, foi um baita aprendizado empreendedor, assim. A gente teve que se virar com pouco, com uma circunstância muito difícil, mais difícil ainda, né? E, cara, mas tudo deu certo até o momento em que a gente se aproximou do Thiago e começou a namorar e resolveu que era importante para as duas empresas fazerem uma fusão. E aí chegamos aqui. É muito legal, não sei se quem nos ouve aqui sabe, né? Mas nós somos sócios da XP. Então essa conversa, eu já estava no Grupo Primo. É legal porque existe uma triangulação aqui, né? Como o André é muito meu amigo, quando o Thiago me fez o convite para participar do Grupo Primo, ele foi o meu conselheiro, né? Então era o cara que me apoiava, me ajudava a pensar, tomar decisão. Eu estava à frente a um desafio muito, muito difícil, uma tomada de decisão que hoje era óbvia, né? Sim. Mas quando você está à frente de um desafio de uma mudança, realmente você precisa de um amigo. Então o André era esse amigo que me apoiava. E quando eu cheguei no Grupo Primo, começou as conversas, essa triangulação entre XP e Grupo Primo, de que fazia mais sentido a Speech estar aqui dentro.
Sim. Né? E aí o jogo inverteu, né? Era o André perguntando para mim, pô, como que tá aí dentro? Como que é o cenário? Então isso diz muito, gente, sobre o que a gente está falando aqui. A gente vai falar bastante sobre sociedade, sobre entrosamento, sobre fazer parte de um projeto legal, a importância de um sócio. E André, sobre esse processo, é muito legal, cara, porque eu não te conheci empreendedor. Verdade. Eu te conheci executivo, você me conheceu executivo. Exato. Né? E vida de executivo geralmente é mais burocrata, né? A gente até fala sobre intraempreendedorismo, mas a verdade é que empreendedorismo é completamente diferente, né, cara? Com certeza. É todo fim de mês, cara, bater DRE, né, sofrimento, ver que a meta não tá chegando. Enquanto o executivo, ele tem, de certo modo, um conforto, que tem uma empresa maior, tem uma estabilidade maior. O empreendedor é raça, né? O executivo, ele tem 2 braços, né? O empreendedor, ele é quase um deus hindu. Tem um monte de braço, tem que equilibrar vários pratos e fazer gestão e cobrar resultado e buscar resultado também, porque você também tem que botar a mão na massa. Visão estratégica, visão operacional, você tem que equilibrar esses pratos, né? Exatamente. E qual foi o grande aprendizado seu, cara? Porque eu imagino, né, que estar dentro de uma grande organização, por exemplo, entrar dentro de XP e depois você faz um segundo movimento, né, de M&A para dentro do Grupo Primo. E eu me lembro de viver muito esse começo de speech aqui dentro, de culturas diferentes, mas com muitas similaridades, né? Mas eram diferentes. E você fazer parte, né, de um todo, né? E eu sei também dos seus desafios dentro da XP, que é super normal, toda empresa que é, de certo modo, ou construída dentro de um grande, ou adquirida dentro do grande, tem coisas que você não tem muito como opinar, porque existe uma governança, existe um processo. Então eu lembro dos desafios tecnológicos que você viveu ali dentro, né? Eu quero ter mais autonomia. Você é um cara muito de autonomia. Você é um cara faca na caveira. Então, pô, quero subir uma landing page agora. Uhum. Não, solicite um ticket, daqui uma semana você receberá o acesso para o sistema. E eu imagino que esse desafio seu, né, de ter passado por tudo isso, te deu uma visão muito clara daquilo que você quer ser, mas também daquilo que você não quer ser como empresa grande. Uhum. E o Grupo Primo está se tornando uma empresa grande, né? Então, acho que a minha pergunta aqui para você, até para a gente descer aqui para a conversa é, cara, qual foi o maior aprendizado de fazer parte de uma empresa grande, sabendo que agora você está construindo uma empresa grande? Eu tenho uma segunda depois dessa, que é sobre áreas compartilhadas, mas a gente vai num caminho desse, assim, como você se via num cenário e agora você se vê, cara, construindo uma XP no tempo. Sim. O que você toma cuidado nesse movimento? Quais foram os aprendizados? Muito legal isso. Eu acho que, cara, o principal receio que eu tenho hoje, e aí oriundo da XP, né, é a gente construir um grupo que tenha uma receita de um grupo grande, como uma XP, mas que tenha a velocidade de uma startup, né? Porque é normal, né? Quando você é uma empresa listada na bolsa, na Nasdaq, etc., você tem que se submeter a vários controles e processos que uma startup não teria, né? E esses controles e processos, eles acabam engessando muito e tornando mais lento algo que, pelo menos hoje em dia, a gente quer que seja muito dinâmico, né? Então, a gente teve algumas questões no ano passado e a gente teve que agir com rapidez, né? A gente teve que virar o cruzeiro na velocidade de uma lancha, né? Então, já viramos algumas vezes. Já viramos algumas vezes. Então, são medidas que, quando você está com processos demasiados e uma burocracia um pouco maior, você acaba não tendo a mesma agilidade, né? Então, isso é o que eu brigo aqui para a gente sempre se lembrar o tempo todo, que a gente, cara, tem que manter esse espírito de startup, porque senão a gente tende a morrer com mais facilidade. Legal, cara. Acho que uma baita reflexão aqui. Eu acho que uma temática muito importante e que a gente, assim, até são princípios e valores da nossa cultura, né? O lugar da fruta baixa, o lugar de venda com geração de lucro para acionista, para colaborador, distribuição, ele é muito importante. O que, por outro lado, se você para pensar, coisas que a gente não faz no Grupo Primo, mas que a literatura diz para fazer em empresas grandes, são planejamentos de longo prazo. Sim. Acho que depois do Covid, cara, a gente olha para dentro das nossas empresas. Eu me lembro, inclusive, até me veio uma memória da nossa experiência anterior.
Eu estava dentro da Empíricos e eu tinha uma preocupação que a gente olhava muito para o curto prazo, que a Empíricos é uma empresa extremamente dinâmica. E aí eu falei, pô, será que a gente não consegue será que a gente não consegue aumentar o horizonte temporal de planejamento da empresa? E eu comecei uma discussão, envolvi um monte de executivos, treinei todo mundo, e a gente se planejou para executar um planejamento trimestral, com toda a empresa alinhada. Todo mundo comprou uma ideia, André. E a gente foi fazer isso. Era um planejamento quase que semestral, quebrado em 2 trimestres. Cara, na semana do kickoff, o Covid apareceu. Nossa Senhora. Então, aquilo para mim foi um sinal muito importante. Porque se você vamos pegar aqui, vou mencionar Harvard, não por ser Harvard, mas é que é um artigo muito importante para mim, que ele fala lá aliás, é da McKinsey esse artigo, que é o Three Horizons Model, né, o modelo de 3 horizontes. Ele falava lá em 2008, não lembro quando foi, 2009, horizonte temporal 1, operacional, 1 ano. Horizonte temporal 2, tático, 3 a 5 anos. Horizonte temporal 3, 5 a 12 anos. Cara, isso não existe mais. Tá louco, daqui a 12 anos, sei lá o que a gente vai estar fazendo. Mas ao mesmo tempo, a gente olhar só pro agora é complicado. Então, como você vê a evolução do Grupo Primo e a gente tem, cara, várias unidades de negócio, como que você vê esse mix entre o quanto a gente tem que ser detalhista em planejamento e o quanto a gente precisa estar alinhado em estratégia? Será que esse lado é mais importante? Descer para o nível de planejamento ou não? Com essa mentalidade de startup, como você vê isso? Sim. Cara, hoje a gente é dinâmico, só que recentemente a gente fechou um horizonte estratégico na nossa cabeça, né? Que é ser o ambiente mais promissor de educação financeira e consultoria do Brasil. Definimos, né? a visão. Definimos a visão. E isso, para a gente, é um norte. O que a gente vai ter que fazer para chegar lá, talvez a gente possa até planejar, só que a gente vai ter que mudar a rota diversas vezes. Então, eu acho que é muito importante a gente saber para onde a gente está indo, né? Mas tentar prever, com 12 meses de antecedência, tudo que a gente tem que fazer, eu não vejo a gente fazendo. Por quê? Porque talvez a gente tenha uma criatividade muito aflorada aqui no Grupo Primo. Então, se algo der errado, uma característica muito forte nossa é ser criativo ao ponto de descobrir novas avenidas para chegar, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem um horizonte estratégico muito bem definido e agir rápido. A gente tem feito isso bem até, porque pelo menos a gente faz um budget anual. Uhum. Para compor um budget anual, a gente tem visões de geração de receita e avenidas de crescimento em cada unidade. A gente compara crescimento de unidade contra unidade. Todo mundo olhando ali no orçamento, pô, essa unidade está crescendo 12%. Essa está crescendo 100%. Por que essa está 12%? Tá 100%? Então, essa daqui não está nem batendo CDI. O que é isso? Essa daqui não está nem batendo CDI. O que é isso? Então a gente vive aqui no Grupo Primo que o mercado chama de empresa ambidestra. O resumo aqui, simplificação é: você tem um conselho composto por heads de negócio e debaixo cada unidade tem um capitão do navio, né? Então, no caso, o André toca Finclass Speech, eu toco Equity+. Mas como grupo estratégico, essa galera faz parte do board, tem suas autonomias na ponta, mas em termos de planejamento estratégico, orçamento, todo mundo opina, porque Sim. existe essa comparação de crescimento entre essas unidades. E a gente faz todo ano esse planejamento de 12 meses e no meio do ano a gente revisa o semestre. Então a gente faz, mas a gente não vai nesse detalhe da previsão. A gente garante isso mesmo que você falou, cara. Muito legal. E o legal, né, que a gente até desenha, né? Então, no final do ano passado, eu desenhei junto com o Igor, né, que é o meu head de marketing, um abraço pro Igor, desenhei exatamente a ação que a gente ia fazer a cada mês. Só que, como a gente trabalha com mercado de investimentos, é muito complexo você prever como é que vai estar o mercado, né? Então, era um ano mais pessimista com bolsa, pelo menos era o que os jornais diziam, né? A gente não liga muito para isso, mas a gente fez alguns desenhos e tudo mudou, né? Como pode mudar de novo? Então, a gente tende a se adaptar muito às circunstâncias, né? Assim como era na Empíricos, né? Na Empíricos era difícil você planejar algo muito forte, porque eram coisas quentes, né? É conhecido como now moments, né? Que o conteúdo, o assunto do momento. Então,
É por isso. Conta para a turma, André, que eu queria ouvir de você e complementar à medida que você vai trazendo para a turma, como que é essa conexão da nossa visão orçamentária com o mês a mês. Como grupo, né? Somos sócios, fazemos parte do conselho, temos nossa reunião Cadência de Vendas. Acho que para trazer inspiração para a turma de como se organizar, visão econômica sobre tudo. Até porque, cara, você é uma peça fundamental nessa jornada. Eu disse a vocês que o André é CEO da Speech da Finclass, mas, sobretudo, o André exerce um papel muito importante aqui na nossa reunião de vendas, conduzindo, né, ele que traz a visão sobre comparação de indicadores BU contra BU, como que a gente vai padronizar parametrização, né? Todo esse universo aí de marketing, indicadores, é capitaneado pelo André de forma holística dentro do grupo. Então conta pra galera como que a gente faz isso. A parte mesmo do orçamento até o mês a mês e como a gente, cada rede de BU, nossas dinâmicas para trazer como inspiração. Então, a cada semestre, né, como o Janotto disse, a gente faz um orçamento para o ano, né, que sempre é revisitado no meio do ano. Por quê? A gente tem um fim do ano muito forte aqui dentro do Grupo Primo, né? E a gente acho que a gente tendia, porque a gente não vai cometer esse erro de novo, a enfiar o pé no orçamento, porque a gente está muito otimista pelo final do ano. E aí a gente acaba se frustrando, porque a gente botou a régua lá em cima, mas assim, de um ponto que talvez a gente nem conseguisse de fato alcançar, né? E então, cada unidade de negócios faz seu orçamento, né? Então, a gente estipula o que vai ser de receita, o que vai ter de renovação, churn, parcerias B2B, publicidade e tudo mais. Headcount e tudo mais. Toda semana a gente tem uma reunião, são 2 reuniões muito importantes aqui dentro do Grupo Primo, né? A reunião de board, que é onde a gente define visão estratégica, acompanhamento das iniciativas que a gente anda tendo estratégicas. E a segunda é a reunião de vendas. A reunião de vendas, cada head de BU e também as pessoas de marketing, eles vão até uma reunião em que eles mostram quais eram as iniciativas planejadas e qual que é o resultado delas, né? Isso é muito importante porque, como a gente tem várias cabeças pensantes ali, é muito cultural a mudança de rota, porque várias iniciativas não vão dar certo. Por mais que a gente desenhe no papel e planeje e etc., várias coisas não vão dar certo. E ali é o momento onde a gente pensa em conjunto para buscar saídas para o atingimento de metas, né? Como a gente traça metas muito ambiciosas aqui dentro do grupo, às vezes chega no meio do mês, tem uma BU que está com 40%, 30% do atingimento. E a gente consegue mudar de rota até chegar lá. Ou não, né? Ou às vezes a gente simplesmente errou e faz parte do jogo. A gente vê como corrigir para os próximos. E aí sobre indicadores, né? No marketing, a gente acompanha muito CPL das campanhas. Custo por lead. CPL, custo por lead. O CAC, que é o custo por aquisição. Taxa de conversão de landing page. Taxa de entrada nos grupos de WhatsApp. A gente vê quais são os melhores anúncios que estão performando, né? Porque aqui é cultural também. A gente grava anúncio toda semana. Toda semana a gente está aqui, o Nigro, Perini, fazendo 10, 20 anúncios novos para a gente botar na rua. A gente olha as audiências, que são muito importantes também, e também a gente tem algo aqui dentro que a gente chama de PMP, que eu nem sei o que significa PMP. Primo Marketing Parâmetro. Boa. Param, no caso. Que na Empíricos era o tal do X-Promo, na Speech era o SPT, cada lugar tem o seu, né? Mas a gente trouxe isso da Empíricos, que é um tagueamento interno na nossa base. Então, é muito comum você ver pessoas olhando para o Google Analytics, né? Só que tem muita quebra, tem muita divergência, e a gente chegou a uma conclusão que hoje o melhor parâmetro que a gente tem é o PMP. Por quê? Quando qualquer pessoa faz um cadastro tanto de compra quanto de entrada de lead, então vamos supor que no campo de preenchimento você tem lá nome, e-mail e telefone. A gente tem um campo oculto ali, que é esse tagamento.
esse tagamento, assim que a pessoa entra e se cadastra, ele entra direto para o nosso banco de dados. Entrando no nosso banco de dados, é como se fosse uma certidão de nascimento, um RG. Você tem lá a digital da pessoa atrelada ao nome e ao e-mail dela, dentro da nossa base. Por que isso é importante? A gente tem 8, 9 unidades de negócio aqui no Grupo Primo hoje. E a gente consegue identificar cross-selling, upselling e toda a jornada da pessoa aqui dentro do Grupo Primo e, com isso, separar pessoas que têm um potencial de LTV alto, pessoas que têm um potencial de entrada na nossa consultoria, pessoas que são mais de infoprodutos, pessoas que estão preparadas para fazer um curso do Perini, do Nigro. E, com isso, a gente desenvolve uma inteligência para ser um pouco mais assertivo nas nossas comunicações, né? Na prática a gente consegue entender dentro das campanhas de onde você veio. Então, às vezes você é um lead de uma unidade de negócio X e você está entrando numa campanha da Y. Por isso você tem um comportamento específico. Se você veio da Finclass e se inscreveu no Equity+, eu consigo entender muito sobre você se você está dentro de Finclass, porque eu consigo ver o que você assistiu, eu consigo ver seus interesses, eu consigo ser mais assertivo no posicionamento da minha oferta e de como eu me comunico com você. Então, esse parâmetro é um parâmetro que a gente troca nas URLs. O marketing usa muito por aí os UTMs, né? Uhum. Então, se olhar para os parâmetros normais aí que o mercado usa do Google, você tem algumas poucas dimensões. Embora o GA4 já esteja avançando com isso, mas pauta para outra conversa. Mas você consegue olhar para a origem e outros 3 parâmetros ali, outras 3 dimensões. No caso do nosso PMP, a gente consegue colocar quantas dimensões a gente quer, quanto a gente queira, embora a gente tenha ali, por padrão, se eu não me engano, são 10 posições ou 9 posições. Então eu consigo entender se então esse lead ele veio por um disparo de e-mail. Mas qual foi o e-mail? Eu posso ter feito um teste AB de assunto. Então ele veio do assunto A, não do assunto B. Se você usasse, por exemplo, uma UTM, você saberia que ele veio do e-mail. Como a gente tem outros parâmetros para categorizar isso, eu consigo olhar, por exemplo, como um assunto, qual assunto está convertendo mais leads. E André, já que a gente entrou em marketing, cara, eu tenho uma pergunta bem legal aqui que eu queria... Na verdade, não é uma pergunta, é um debate, né? A gente vê no mercado uma discussão muito latente sobre o C-level desse lugar de marketing e de vendas. Então a gente vê surgindo uma nova sigla, né? Sempre foi o CMO, e a gente vê agora novos papéis surgindo, dentre eles o CRO, o Chief Revenue Officer, né? O chefe aí de vendas. E eu queria ver tua opinião a respeito disso. Assim, o que você acha desse movimento? A gente via, talvez, né, na minha reflexão aqui, seja um caminho natural do processo, porque marketing sempre olhou muito mais para posicionamento, né, obviamente compondo até vendas, e é uma tentativa do mercado de botar mais um C-level, né, mais um grande nome ali, embora isso pese na estrutura, para olhar para vendas. Cara, faz sentido? Olha, a gente vem de um lugar onde o marketing era muito atuante em vendas, né? E se você olhar aqui para o Grupo Primo, você continua tendo essa figura da pessoa de marketing que está olhando bastante, diariamente, para o quanto de receita ela gera. Talvez aqui, e também na Empíricos, faltasse a outra parte do marketing, que é a parte mais do branding, do posicionamento e tudo mais. Mas, para mim, hoje, e talvez eu esteja enganado também, se você não está numa empresa de porte muito grande, talvez se você tem o CMO, ele também vai ter que ter o R, e talvez se você tenha o CRO, você vai ter que ter o M também. Porque é um mercado muito novo, né? Muito dinâmico, e que você tem que se adaptar muito rápido, né? Porque qual que é a grande questão? O marketing está ali no topo de funil qualificando leads, né? E o pessoal de sales está ali tentando vender para esses leads, né? E o CRO, pelo que eu andei pesquisando, também atua até em Customer Experience, né? Mas o time de vendas sempre vai questionar a qualificação dos leads. E o time de marketing sempre vai questionar a competência de vendas do pessoal de sales.
Se não tiver um diálogo, e aí eu acho que a figura do CRO é justamente para ter uma comunicação com o CMO de uma forma que essas áreas tenham fluidez entre elas. Se você não tem essa comunicação, realmente não vai funcionar, nem com o CRO, nem se não tiver ninguém, né? Então, aqui o nosso pessoal de marketing está o tempo todo conversando com Torres, né? Que é o nosso head de vendas. E se essas equipes não estão entrosadas, vai ficar sempre apontando um dedo pro outro. Com certeza, cara. O problema tá no silo, não tá no R do C, né? Exato. Eu tenho essa mesma reflexão. Tem um livro que saiu agora recentemente sobre essas duas siglas que tá, pelo que eu entendi, tá hypando, tá começando a virar best-seller. E por isso eu tenho provocado essas discussões, porque eu acho que é isso. Talvez pelo fato de grandes empresas, o M ser mais branding, ser mais posicionamento, então criou-se o R. Quando, na verdade, para pequenas empresas, né, médias empresas, cara, pouco importa se é o M ou se é o R. O marketing tem que gerar vendas. Sim. Tamo alinhado aqui, cara. É porque se você só tem heads também, quem é que vai ser o arms and legs, né? Isso é verdade, cara. E tem empresa que tem head para todo lado, né, cara? Head para todo lado. E aí, assim, tudo bem se você é uma Nestlé, se você é uma empresa realmente de grande porte, você ter essas subdivisões. E aí, no caso da Nestlé, você tem um ambiente físico também, né? Porque a gente está aqui no digital. Mas se você tem um ambiente físico, você tem ali a sua cadeia de vendas e tudo mais, e aí realmente talvez fique muito pro CMO atuar, né? E aí eu acho que faça mais sentido. Mas como é um conceito mais recente, eu também não tenho tanta propriedade para falar. Eu consigo ver Disney, consigo ver Netflix com essa direção. Exatamente. Acho que o M ali é muito mais posicionamento, diferenciação, experiência. Sim. E aí o revenue é revenue. Sim. É vendas, né? A gente aqui é um tipo de marketing que talvez tenha que melhorar um pouquinho mais nesse aspecto de branding. Apesar de a gente ter feito um evento para 10 mil pessoas, né, nesse final de semana. E foi incrível. Foi incrível. E, cara, uma coisa muito, muito... Eu acho que é até chocante. Às vezes eu me choco. A gente tem 200 colaboradores no Grupo Primo, 9 unidades de negócio, com faturamento super relevante. Como que a gente faz tanto com pouca gente, cara? Bom, no caso do evento, a gente teve o apoio de uma empresa de eventos, né? Porque eu acho que se fosse só com a gente, ia ser humanamente impossível. Perfeito. Mas sim, a gente trabalhou bastante. Eu acho que a gente está tentando ser o mais eficiente possível, né? Mas eu penso até em todas as esferas, cara. A gente tem 3 plataformas tecnológicas, né? Se a gente for para pensar Finclass /Speech, Grão e Top Invest, com um time de tecnologia enxuto. Sim. Eu acho que tem a ver... Acho que as frutas baixas, se a gente fosse traduzir para o lugar de corporação, empresa, poderiam se traduzir também em poucos e bons, né? Não, e eu acho que o nosso ecossistema, o ecossistema do Grupo Primo é muito forte, que possibilita que a gente faça cross-selling entre as empresas sem ter tanta gente assim. E eu acho que tem outro ponto também, né? A gente é muito forte, como a gente tem 2 pessoas super influentes nas redes, a gente tem um potencial redutor de CAC, né? Então, talvez a gente não precise ser tão 360 assim e ter tantas áreas assim, porque a gente tem quase um gol de mão, positivamente falando. São 20 milhões de brasileiros, né, que a gente se comunica. São 20 milhões. Todo então, mês. a gente tem uma audiência muito forte. E isso facilita um pouco da gente pescar e colher as frutas baixas, né? Que Com certeza. Um dos nossos princípios aqui. André, a gente está caminhando para o fim dessa conversa, mas, cara, tem um aspecto que eu não poderia deixar de lado para falar, que acho que vai trazer uma inspiração muito massa para quem está nos ouvindo, que eu acho que, assim, cara, a tua história, ela é muito bonita, quem conhece de perto sabe, né, pô, sua trajetória de adolescente, teu caminho executivo, tua vinda para São Paulo, e, cara, esse lugar executivo, esse lugar empreendedor, e agora essa reta final de Grupo Primo, mas existe um lugar, cara, que eu te admiro muito como líder, cara. Eu acho que você é um baita líder.
E eu queria Obrigado. que você tentasse me trazer um pouco de como você enxerga isso, porque eu acho que a sua ascensão na liderança do Grupo Primo, você sempre foi um líder no Grupo Primo, mas se a gente parar para pensar nos últimos 3, 4 meses, Uhum, que a gente fez várias mudanças, né, e a gente, como você falou, a gente muda pra caramba. uhum, Cara, você é CEO da Speech da Finclass, você pegou produção uhum, ali com o Kaique e com o Lucão, você pegou lançamentos, né, as equipes que fazem o universo digital, e que se for olhar, acho que eu e você, nós temos aí uns 80% do headcount embaixo da estrutura. Mas assim, todo mundo te admira muito, cara. Todo mundo gosta muito desse aspecto da liderança tua e é muito natural. Mas eu vejo também o seu desenvolvimento. Eu vejo uma linha de desenvolvimento muito rápida e cada vez melhor. Aqui você, não sei se você se reconhece, né? Acho que, mas eu gostaria de deixar aqui público o meu reconhecimento a ti. Mas, cara, como foi esse processo, né? Acho que você nunca negou fogo. Você pegou o desafio e fez coisas grandiosas, difíceis, que eu falava, pô, não acredito que o André vai pegar essa. Aí você, pá, deixa comigo. Pá, deixa comigo. E eu sei que não foi uma linha tênue, né? Foi difícil. Né? Sim. É difícil assumir essas responsabilidades. Então eu queria uma reflexão sua sobre liderança, cara. Cara, o Steve Jobs ele tem uma frase muito legal naquele discurso que ele fez Foi em Stanford? Acho que foi em Stanford, né? Que ele fala que você não consegue conectar os pontos olhando para frente, só olhando para trás, né? Então, eu tenho uma filosofia de matar no peito e fazer o que tem que ser feito e desculpa o palavrão, mas se der merda, a gente resolve, sabe? Então, você até falou, né? Você não nega fogo. Eu não nego fogo porque se tem alguém pedindo, é porque as pessoas acreditam que você pode ser, naquele momento, a pessoa mais adequada para tocar aquilo. Então, talvez eu me desgaste mais no curto prazo, talvez seja uma escolha ruim, mas isso a gente só vai descobrir lá na frente, né? Então, a própria área de lançamentos, né? Eu absorvi e anteontem, a gente chegou na conclusão que era melhor outra pessoa, outro sócio nosso, tocar isso porque ele talvez tivesse uma condução melhor, né? Então, cara, eu tô, né, desde 2010, desde 2008, errando como líder. Uma hora a gente acerta. Gente, e com essa reflexão incrível, André, muito obrigado, cara. Foi uma honra falar contigo aqui. Eu que agradeço. Pra caramba. Espero te encontrar mais vezes, né? Agora você já está no game. Eu sou quase um podcaster agora. Agora você já está no game. E, cara, obrigado, de verdade. Foi uma honra bater esse papo contigo, cara. Eu que agradeço o convite e conte comigo aí para mais outras. Boa. E, gente, lembrando aqui, mais uma vez, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe. E eu estou muito honrado de ter batido um papo com esse cara e vou sair daqui com várias reflexões. Espero que você também. E eu te encontro na próxima Dopamina. Um abraço.